Hi guys, I'm here again. How are you today? Ok, galerinha, então nós estamos de volta novamente para a nossa quarta aula, Língua Inglesa, 8º ano, professora Neuzilene. Ok, galera? Então vamos acompanhar, vamos assistir às aulas, fazer nossas atividades, para a gente não se perder aí no meio do caminho, digamos assim. Ok, galera? Então nós estamos em tempos bem difíceis para todo mundo, mas nós vamos vencer essa, ok? Na aula de hoje, nós vamos estudar estratégias de leitura e compreensão textual em língua inglesa, ok? Então, para essa aula, eu trouxe o conteúdo mais específico do material que vocês têm aí em casa, tá? Então, seu material da apostila, então já vai ser mais útil, então direcionei mais a esse conteúdo. Então, como é uma estratégia de leitura e compreensão, eu peguei um texto do material de vocês para a gente desenvolver aqui e fazer, usar essas estratégias para a gente compreender, fazer essa compreensão do texto. Ok, galera? Let's go? Let's start. Estratégia de leitura e compreensão. Teacher, mas não tem nada a ver você colocar esses 4 pilares aqui do aprendizado de língua inglesa, já que a gente está falando de estratégia. Eu trouxe esses pilares para a gente entender que o sucesso da língua inglesa ele se dá a partir desses 4 pilares, que se você focar mais neles, ok? Listen, speak, read and write. Então você vai ouvir, falar, ler e escrever. E aí, só sucesso, ok, galera? Então, aqui nós temos as nossas estratégias. Starters, skim, que é uma leitura rápida, você se deparou com o texto, você vai fazer uma leitura rápida, uma leitura global, digamos assim, para você identificar a informação central, buscar, entender, ver o que você entendeu ali. Ai, professora, mas eu peguei um texto, fiz uma leitura rápida, não entendi nada. E aí você vai ter que aumentar o seu léxico, digamos assim, aumentar o vocabulário, buscar mais, ler mais, porque essa questão de aumentar o conhecimento, de ler, a importância de ler, não é só para a língua inglesa, é para todas as áreas. Então, para a gente ter um conhecimento, para saber falar de um determinado assunto, você precisa conhecer, você precisa estar por dentro, digamos assim, do assunto, não é isso, galera? Então, não adianta se você não souber nem uma palavrinha, uma outra, obviamente que você não vai conseguir fazer essa leitura geral do texto, tá? Então, a gente precisa realmente estudar e buscar aumentar o nosso conhecimento, tá? Então, nós temos o scanning, que é a leitura objetivando, encontrar informações mais específicas. Se você deparou com o texto, fez uma leitura geral, identificou algumas coisas, já sabe qual que é o assunto que se trata, então você vai fazer uma outra leitura, digamos assim, mais específica para identificar coisas, palavras, expressões mais específicas para você ter um entendimento a mais do texto, ok, guys? Então, você vai buscar os elementos textuais, paratextuais, que são aqueles anteriores ao texto, imagens, informações sobre o autor, digamos assim, ok? E você vai fazer uma seleção das palavras-chave. Aí, aqui nós temos, portanto, como eu falei, eu trouxe um texto do material de vocês para a gente fazer essa análise. Então, nós temos Pride and Prejudice, Jane Austen, tá? Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Então, aqui nós já temos que foi escrito nos anos de 1800, então século XIX. Então, você já vai se identificando com essas informações. Então, você, como estudante de 8º ano, já deve ter estudado em história sobre essas datas. Então, como que era os costumes, como que eram os costumes dessa época, século XVIII, ok? Para você saber qual que era a linguagem ou, digamos assim, a temática dessa obra. Então, a gente já tem aí algumas informações. Aí, nós temos aqui o texto. Pronto, você se deparou com esse texto, o que você vai fazer? Aqui nós já temos em negrito algumas palavras que seriam essas palavras que você conhecia. Digamos que você conhece algumas palavras, você não conhece várias outras. Você vai destacando, você pode ir anotando aí de um lado, para depois você juntar e ter esse entendimento ou buscar a tradução de alguma palavra ou outra. Vamos aqui tentar entender. Então, você se deparou com esse texto, que é o mesmo texto que você tem aí no seu material. Ok, guys? Let's go! It's a truth universal knowledge. Teacher, o que é isso?
Bom, eu não conheço nada dessas palavras, mas está em destaque ali, eu vou começar a ver. Então, beleza. Truth, verdade, verdadeiro. True é verdade, né? Então, vamos lá. Know é conhecer, é saber. Então, knowledge, reconhecido. Tá, vamos lá. That a single man. Opa, single man, eu sei o que é. Man é homem, single man, homem solteiro. Então, nós já temos aqui homem solteiro. In possession of a good fortune must be a want of a wife. Bom, eu não entendi muita coisa, mas vamos lá. Homem solteiro, wife também eu sei que é esposa. Então, homem solteiro, esposa, querendo, procurando. Want, procurar, querer. Então, vamos lá. It is a truth universal knowledge. É uma verdade universal, reconhecida, mas você não vai usar aquele inglês técnico de traduzir, é uma verdade universal reconhecido. Vai ficar como esse entendimento? Não vai ter lógica, digamos assim. Então, é uma verdade absoluta, ou seja, é uma verdade, é o conhecimento de todos. Então, é conhecido de todos, é uma verdade, é um conhecimento de todos sabem dessa verdade, digamos assim, tá? É do conhecimento de todos. That a single man, que um homem solteiro, in a possession of a good fortune, must be want of a wife. É do conhecimento de todos que um homem de posse de uma boa fortuna, está à procura de uma esposa. Ponto, terminou o nosso parágrafo. Então, é do conhecimento de todos que um homem de grande posse está à procura de uma mulher, ou seja, um homem rico. Pronto, já entendemos o primeiro parágrafo. Vamos continuar. Even if the man is new in the neighborhood. Even if the man, já vimos que é homem, new é novo, então homem novo. Neighborhood, vou procurar porque não sei mais ou menos, então, eu já sei que é vizinhança, é vizinho. Então, homem novo na vizinhança, ok. These serve a fixed minds of their families. Então, apesar do homem ser novo, ou seja, ser novo na vizinhança, this truth fixing the mind of their families. Apesar desse homem ser novo na vizinhança, essa verdade já está fixa na família. Que verdade? O que eles precisam saber é só o quê? Que é um homem solteiro, que é um homem afortunado e que está à procura de uma mulher. Então já deu a entender aí que é o quê? Que é uma família que está procurando o quê? Um homem solteiro para casar. Se é um homem, vai casar com uma das filhas. Vamos deduzindo aqui. Então a gente já entendeu o primeiro parágrafo. Voltando. É uma verdade, é um conhecimento de todos que um homem solteiro, de posse de uma boa fortuna, está à procura de uma esposa. Alright? Até aí, ok. Apesar desse homem ser novo na vizinhança, essa verdade já está fixa na mente da família. Ou seja, eles não querem saber mais nada, só querem saber que ele é um homem solteiro e rico. Ok? Continuando. He is considered as the property of some of their daughters. Ele já é considerado uma propriedade de uma de suas filhas. Pronto, terminou a charada. Então, dá a entender o que aí? Alguém está contando esse enredo aí, que um homem afortunado está à procura de uma esposa e que esse casal já ficou interessado de casar uma de suas filhas com esse homem solteiro. E aí você volta, você viu que a obra é de 1813, tá? Então, época em que os casamentos eram arranjados. Não é igual hoje que as pessoas escolhem com quem querem se casar, com quem querem se relacionar, se casa, se dá certo, se não dá certo, não. Os pais arranjavam o casamento, como viram aqui, só viram era solteiro, era rico, não queria mais saber de muita coisa. Era interesse mesmo, digamos assim. E aí arranjavam os casamentos e casavam suas filhas. Elas não tinham que gostar ou não gostar. Casamento arranjado. Então nós temos aqui, portanto, o entendimento do nosso texto, ok, guys? Understand? Very good. Aí aqui são as palavras, aquelas mesmas palavras que a gente destacou no texto, eu só coloquei em evidências aqui mais nesse slide para você entender que você pode ir fazendo dessa maneira, ir anotando aí numa folha ou marcando aí com marca-texto, enfim, da maneira que você achar mais interessante. Ai, professora, mas eu não quis destacar essas palavras, porque eu preferi destacar outras. Do seu jeito. Essas foram as minhas palavras, o exemplo que eu quis destacar aqui para trazer para vocês. Mas é uma leitura, obviamente, a gente está usando
as estratégias e cada um tem a sua. Então, se você já entende de uma outra maneira, você entendeu? Então, são estratégias que você pode utilizar, mas de que cada um, obviamente, tem a sua maneira mais prática de ter um entendimento. Ok, guys? Aí aqui nós temos a continuidade daquele assunto. A gente já entendeu que era o quê? Um homem solteiro, afortunado, que estava à procura de uma mulher. E que o que aconteceu? Um casal ficou interessado por esse homem para casar-se com uma de suas filhas. Foi esse o entendimento do texto. Vamos lá agora ao diálogo desse casal. What's his name? Aqui já fica bem fácil o entendimento, porque nós temos perguntas diretas, tá? Não são frases em um texto maior, com 2, 3 parágrafos aqui, tá? Então já fica bem simples o entendimento, ok, guys? What's his name? Asked Mr. Bennett. Qual é o nome dele? Perguntou a senhora, Mr. M-R-S, Mr. Senhora e Mr. Senhor, ok, guys? Perguntou a senhora Bennett. Bingley, replied Mr. Bennett. O nome dele é Bingley, respondeu o senhor Bennett. Então aí já dá um entendimento realmente que é um casal, o senhor, a senhora e o senhor Bennett. Ok, guys? Understand? Ok. E aí continua o diálogo. Is he married or single? Is he married or single? Ele é casado ou solteiro? Isso a senhora perguntando. E aí o senhor fala, oh, single, my dear, to be sure. Oh, single, my dear, to be sure. Se ele já ficou interessado que era um homem solteiro. A single man of large fortune. What a fine thing for our girls. Um homem solteiro com grande posse, bem afortunado, e é uma ótima coisa, é um ótimo arranjo para uma de nossas meninas, tá? Então, completa aqui o diálogo sobre esse homem afortunado, que já é um apanhado, digamos assim, para uma das filhas do casal, que era casamento arranjado no século XIX. Ok, guys? Então, aqui nós vamos ter esse entendimento geral do texto, daquela tradução que a gente fez, ok? A trama gira em torno da relação de uma família de 5 filhas com seus futuros e possíveis pretendentes. E o romance se inicia com a chegada de um homem desconhecido à vizinhança dessa família, descrita pela narradora. Em seguida, acontece um diálogo entre Mr. Bennett e Mr. Bennett, pais das 5 filhas, sobre o homem desconhecido, tá? Então, tudo isso aí a gente viu. Primeiro, a narradora descreveu que o afortunado tinha chegado à vizinhança, e depois veio o diálogo aí desses pais das 5 meninas, ok, guys? Jane Austen é uma escritora inglesa que escrevia mais ou menos na época de José de Alencar, no Brasil, no século XIX, como eu já havia falado para vocês, tá? Uma época em que as mulheres não tinham aí, digamos, muitas escolhas, ok? Na obra Orgulho e Preconceito, Austen mostra como o amor entre os protagonistas era capaz de superar barreiras de orgulho e preconceito, da diferença social entre eles e do escasso poder de decisão concedido à mulher na sociedade da época. Do escasso poder de decisão. Vocês viram, né? Era casamento arranjado, até então não tinha poder de nada. Ok, galera? Até aí, nós entendemos, nós usamos as estratégias de compreensão de um texto de Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Ok? Aqui nessa tela nós temos uma outra publicação para você fazer essa leitura. O que você vai buscar? Qual que é o seu foco? Nós temos aqui o jornal de grande circulação, The Guardian, e nós temos no centro Votes for Women. Votes for Women. Tá? Então, vote para mulheres. E aí você olha aquela vestimenta, se é da época, enfim, é da época atual. Como assim vote para mulheres? Hoje em dia a gente pode votar e pode ser votada. Então, você já vai ver num contexto se é uma publicação da época, se não é uma publicação de antigamente, ok? Então, tudo isso são informações para você ir juntando e tendo o seu entendimento aí geral do texto, ok? Aí aqui nós temos The Review pressed the Britain play about the suffragist movement.
Bom, movimento sufragista, tá? Então aqui é um jogo, digamos, uma publicação sobre o movimento sufragista. The Women Stood for the Right for Vote. Que movimento é esse? Esse movimento estava objetivando o quê? A luta das mulheres pelo direito ao voto. Por isso aqui lá estava Vote for Women. Ok, guys? In the end of the 19th and the beginning of the 20th century. No final do século XIX para início do século XX, ou seja, é a mesma data lá da publicação do texto que a gente analisou, da Jane Austen, em que as mulheres não tinham direito de decisão nem para se casar e também, obviamente, não para votar, tá? Então, são dois textos, duas publicações aí do final do século XIX. Aí aqui nós temos At the time, nesse tempo, nessa época, only men could vote. Only men, apenas os homens poderiam votar. Então aí tem todo o sentido, a luta, o título, tá? The women stood for the right to vote. A luta das mulheres em busca do voto, ou seja, pelo voto, com direito, querendo votar, tá? Ou seja, a luta das mulheres procurando aí os seus direitos. Ok, galera? Então foi esse o nosso conteúdo de hoje, estratégias de leitura e compreensão de texto da língua inglesa. Então use essas estratégias aí no seu material, busquem, pesquisem e se tiverem dúvidas, vá atrás, não fiquem sem entender, sem compreender. Nós estamos em tempos de acesso à internet, então de acesso aos professores, você tem uma maneira diferente de acessar os seus professores, mas acesse e busque e compreenda. Ok, guys? Don't give up. Take care. Bye, bye.